Seu nome é temido na terra, a todos os teus inimigos venceu. Deus grande e temido em louvores, a todos os teus inimigos venceu. Deus grande e temido em louvores, a todos os teus inimigos venceu. Deus grande e temido em louvores, homem de guerra, Jeová. Aleluia, Jesus. E depois de toda essa confiança no Deus Todo-Poderoso, tua voz me chama sobre as águas, onde os meus pés podem espalhar, e ali te encontro no mistério, em meio ao mar, confiarei. Ao teu nome clamarei, e além das ondas olharei. Se o mar crescer, somente em ti descansarei, pois eu sou teu e tu és meu. Tua graça é nos tempos, sua forte mão me guiará. Oh, eu confio em ti, Jesus. Eu confio em ti.
confiarei no Deus da minha salvação. Os reinos se abalam, os povos se curvam, as bocas se abrem, as mãos se levantam para dizer que tu és o rei, para dizer que tu és o Senhor, para dizer que tu és o rei, para dizer que tu és o Senhor. Os reinos se abalam, os povos se curvam, as bocas se abrem, as mãos se levantam para dizer que tu és o rei, para dizer que tu és o Senhor, para dizer que tu és o rei, para dizer que tu és o Senhor, para dizer que tu és o rei, para dizer que tu és o Senhor. Teu reino é sempre eterno, firmado em misericórdia, justiça e maldade, bondade e fidelidade. A tua igreja te adora, a tua igreja te adora. Teu reino é sempre eterno, firmado em misericórdia, justiça e maldade, bondade e fidelidade. A tua igreja te adora, a tua igreja te adora, a tua igreja te adora, a tua igreja te adora. Declara comigo: oh, teu reino é sempre eterno, firmado em misericórdia, justiça e maldade, bondade e fidelidade. A tua igreja te adora, a tua igreja te adora. Teu reino é sempre eterno, firmado em misericórdia, justiça e maldade, bondade e fidelidade. A tua igreja te adora, a tua igreja te adora. Tua igreja, a tua igreja te adora, a tua igreja te adora. Pois teu reino, Senhor, pois teu poder, aleluia. Teu é o reino, teu é o poder, tua é a glória para sempre. Amém. Teu é o reino, teu é o poder, tua é a glória para sempre. Amém. Teu é o reino, teu é o poder,
eternidade, a sua igreja te adora. A tua igreja te adora. Aleluia, Jesus. Te adoramos, Pai. Obrigado, Senhor. Olá, queridos, a paz e a graça do Senhor. Glória a Deus por mais uma vez estarmos juntos, ouvindo um pouquinho da palavra de Deus, que ela venha cada dia transformando a nossa vida. Amém? Amém, queridos. Quero fazer uma oração pelas crianças, pelos dízimos e as ofertas, e que o Senhor abençoe a sua casa, cada dia a sua família. Pai, muito obrigado. Eu te dou graça pela tua palavra. Obrigado, Senhor, que a cada dia, que até aqui o Senhor tem nos sustentado, até aqui o Senhor tem trazido provisão à nossa casa, aos nossos lares. Pai, muito obrigado. Senhor, eu coloco em oração aqui também os dízimos, as ofertas. Deus, que o Senhor cada dia possa trazer oportunidade, portas de oportunidade para aqueles que estão necessitados. Que também, por outro lado, Senhor, que aqueles que possam fazer, ajudar de alguma forma, Deus possa se dispor em nome de Jesus. Senhor, eu abençoo a cada um daqueles que têm trazido dízimo, que têm ofertado na tua obra, no teu reino. Pai, nós somos gratos a Ti por isso, porque é por meio desses, é por meio das ofertas, por meio do dízimo, Senhor, que nós desempenhamos alguns papéis dentro da igreja, desempenhamos alguns papéis no ministério e levando a tua palavra. Pai, muito obrigado, que o Senhor continue dando sustento, trazendo a esses lares, a essas pessoas, a essas famílias, ó Deus, a provisão do Senhor. Amém. Pai, eu também dou graça pelas crianças, porque elas são teu tesouro, ó Senhor, aqueles que o Senhor confiou às nossas vidas, confiou aos pais, aqueles que estão responsáveis. Pai, que a cada dia a tua palavra continue entrando no coração dessas crianças, trazendo fruto, em nome de Jesus. Que elas possam crescer nos teus caminhos, na tua vontade, perseverando na tua obra e, Senhor, usufruindo daquilo que o Senhor tem para elas. Pai, eu te dou graça por cada criança do Ministério Vida Plena. Senhor Deus, que possam ser capacitadas por aqueles que têm o conhecimento da palavra e que não venham desfalecer, desanimar, mas insistentemente, Senhor, ensiná-los, ó Deus, a tua palavra, no nome de Jesus. Amém. Pai, eu aproveito e te dou graça pela tua palavra de hoje que será ministrada. Senhor, que todos aqueles que venham a ouvi-las, ó Pai, a ouvi-la, possam, Senhor, gerar frutos, possam, Senhor, frutificar e também abençoar outras vidas. Deus, que seja o teu Espírito Santo de Deus falando aos corações de cada um. Senhor, que nós possamos receber com graça, com gratidão a tua palavra, que nós possamos, ó Deus, nos deixar ser mudado por ela, o nosso coração ser enxertado, Senhor, que venha ali, ó Deus, causar um efeito na nossa vida, que venha causar, Senhor, uma transformação na nossa mente. No nome de Jesus, eu te dou graça, Senhor, porque tudo que o Senhor tem revelado as nossas vidas, tem revelado a nós como igreja, Senhor, que nós venhamos, ó Pai, a passar adiante e servir no Teu reino de acordo com o que o Senhor tem nos orientado. Que o Teu Espírito Santo continue conosco, falando aos nossos corações, trazendo as verdades do reino de Deus através da Tua palavra. É isso que eu te peço no nome de Jesus. Amém. Amém, queridos. Eu quero falar um pouco sobre sementes do reino. E diante desse tema, sementes do reino, eu quero trazer uma referência que está nos 3 evangelhos, tanto Mateus, Marcos e Lucas. Eu vou usar a passagem que Lucas descreve no capítulo 8,
Se você tiver uma Bíblia aí próximo de você, que você possa acompanhar. Lucas, capítulo 8, dos versículos, a princípio do versículo 4 a 8. Então, queridos, eu quero trazer essa mensagem que você possa abrir o seu coração, a sua mente, o seu entendimento para receber dessa palavra e que essa palavra venha frutificar na sua vida, no nome de Jesus. Eu quero trazer a lembrança também, eu vou ler primeiro aqui, depois eu quero trazer, antes de entrar na palavra propriamente dita, eu quero trazer uma referência de vida. E ouça comigo, Lucas capítulo 8, dos versículos 4 ao 11. Diz assim: E ocorreu que uma grande multidão se reuniu e pessoas de todas as cidades vieram ouvir a Jesus. Foi quando ele lhe propôs a seguinte parábola: Eis que um semeador saiu a semear, e enquanto lançava a semente, parte dela caiu à beira do caminho. Foi pisoteada e as aves do céu a devoraram. Outra parte caiu sobre as rochas, e quando germinou, as plantas secaram, pois não havia umidade suficiente. Outra parte ainda caiu entre os espinhos, que com ela cresceram e sufocaram suas plantas. Todavia, uma outra parte caiu em boa terra, germinou, cresceu e produziu grande colheita, a 100 por 1. Tendo concluído esta parábola, exclamou: Aquele que tem ouvido para ouvir, ouça. Então, queridos, é uma passagem que nós vamos entender, nós precisamos entender cada fase do que o Senhor vem mencionando aqui, porque é uma verdade que o Senhor está trazendo aos corações daquelas pessoas, daqueles que estão ouvindo, e que se aqueles que estão ouvindo entender, eles vão receber, porque todos ouviram de acordo com a passagem. Mas uma coisa é ouvir, receber, entender e fazer com que tudo isso venha produzir um efeito, uma mudança. E como eu disse no início, trazendo uma experiência de vida, como eu cresci na zona rural, eu já compartilhei algumas vezes com alguns irmãos. Então, até a minha fase adulta, ali o início da fase adulta, eu cresci com os meus pais na zona rural. Então, eu acabei entendendo um pouquinho dessa parte de plantação. O meu pai, ali desde criança, eu observando o meu pai, depois eu aprendendo com ele. E é interessante que durante esses anos, algumas coisas, né, quando eu comecei a ler essa passagem, algumas coisas me chamaram a atenção. Por quê? Porque em muitos anos atrás, como que as pessoas plantavam? Como que o semeador saía para lançar a semente? Então, o que era que acontecia? Ele preparava o solo e a maioria deles, né, eu falo de pequenas produções, produção para ali, para a família mesmo, para a comunidade, eles utilizavam a enxada, faziam, né, buracos, cavavam ali, e outra pessoa, ou até mesmo aquela pessoa, ia lançando algumas sementes dentro da cova. E os anos foram se passando e as coisas vão se modernizando, como sabemos. Depois as pessoas começaram a trabalhar com o animal, o arado ali, então fazia aquelas linhas cavadas com o arado, e outra pessoa ia ali atrás semeando aquela semente. E aí o processo começou a crescer ainda mais, e posteriormente passou a ser feito por grandes máquinas, né, de produção, como o trator. Mas, trazendo um pouquinho para ilustrar essa passagem, a palavra de Deus diz que o semeador, ele saiu a semear. Ele saiu a semear.
E parte da semente, ela cai à beira do caminho. Então a gente vai ver esse primeiro grupo de semente. O que é que acontece com esse primeiro grupo? Ela cai à beira do caminho. Então, à beira do caminho, quando a gente pega esse contexto, alguns locais que tinham as plantações, ali existiam caminhos que eram feitos ou dentro da produção, ou à beira da produção, sei lá, próximo de uma cerca, enfim, por trás da plantação, ao lado, mas tinha que existir esse caminho. Porque nesse caminho as pessoas iam passando. Então, esse semeador, quando ele começa a semear, parte da semente, ela cai à beira do caminho. Então, se ela cai à beira do caminho, ela fica ali, vulnerável, provavelmente ela não cai em uma cova. Então, ela vai ficar ali, à beira do caminho. E a beira do caminho é um local que as pessoas estão passando e ele está pisoteado. É um caminho, é um local duro. Então, a semente, ela não vai entrar ali naquele solo. Porque é um solo duro. Por quê? Porque as pessoas estão passando, é o caminho, é a beira do caminho. E seguindo, a palavra de Deus diz que um segundo grupo de semente, né, o semeador, ele continua a semear, e outra parte da semente cai sobre a rocha, né, cai ali sobre as pedrinhas. Então, outra parte da semente, ela cai sobre a rocha, ela chega a germinar, então é diferente daquela que caiu sobre o caminho, né, no caminho. Então, essa segunda parte, ela cai sobre a rocha, germina, só que quando ela cresce, ela começa a crescer, ela logo seca. Por que ela seca? Porque não havia umidade. Aquele solo não conseguia segurar ali a umidade para que aquelas raízes viesse a receber ali os nutrientes necessários. E uma terceira parte dessa semente, outra parte, ela cai entre espinhos. E o que acontece entre espinhos, queridas? Entre espinhos, a situação é o seguinte, voltando um pouquinho no contexto que eu falei, né, do dono da roça. Se logo que as plantações elas começam a crescer, alguns espinhos, né? Alguns espinhos também crescem junto. E se aqueles espinhos não forem retirados dali, aquela plantação vai crescendo junto com os espinhos. Vão crescer junto. E o que vai acontecer? Aqueles espinhos vão sufocar as plantas. Esse foi o terceiro grupo da semente. Ela foi lançada junto com os espinhos. Então, ali, embora a gente vai pensar, mas Adeilton, então o semeador ele não limpou o terreno? Será que é nesse sentido? Não, talvez não. Talvez ali tinha tanto, ou melhor, a semente dos espinhos já estavam lá, né, embaixo do solo. Talvez não estava propriamente visível, mas foi tirado algumas plantas de espinhos e as sementes ficaram lá. E quando foi lançado a semente da plantação que o semeador estava plantando, então cresceu tanto aquela semente do espinho como da plantação do semeador. Elas cresceram juntos. Só que os espinhos começaram a sufocar à medida que eles foram crescendo junto. O espinho começou a sufocar aquela plantação. Esse foi o terceiro grupo de semente. E teve um quarto grupo de semente, no versículo 8 aí, que a palavra de Deus diz que essa caiu em boa terra, germinou, cresceu, produziu grande colheita. Tanto Mateus como Marcos vai dizer que ela produziu e deu 30 por 1, 60 por 1, 100 por 1. Então, olha só o progresso do que acontece em uma terra boa, em uma terra que foi trabalhada, que recebeu ali
a chuva e ela segurou aquela chuva e deu os nutrientes necessários, ou seja, terra boa. Então ela produziu dessa forma. Embora a ideia não é trazer exatamente um padrão de colheita, dizendo, olha, deu 30, deu 60, deu 100, mas a ideia é trazer as verdades do reino que, quando você recebe, ou seja, a terra recebe aquela semente, ela gradativamente vai tendo essa produção. Queridos, às vezes a gente faz algumas perguntas, mas por que aquela semente não produziu? Mas por que aquilo não deu resultado? Então, por que aquela pessoa estava indo tão bem, mas não produziu, não foi para frente? Às vezes surgem alguns questionamentos, até mesmo na nossa vida. Nós podemos pensar, nossa, eu imaginava que era algo de Deus, que dava certo, que ia produzir, que ia frutificar. Mas algumas pessoas, e até mesmo os discípulos de Jesus, eles estavam com dúvidas porque não entenderam a mensagem. E às vezes, nós não entendemos a mensagem do Senhor. Às vezes, nós ouvimos, entendemos, mas não recebemos com total crédito ou não recebemos de coração verdadeiro ou com tanta alegria e certeza e intensidade. Então, algumas pessoas começaram a questionar o Senhor. Senhor, nós não entendemos o que o Senhor quis dizer com essa passagem, com essa parábola. E aí o Senhor, querido, em sua graça, o Senhor começa a explicar o que ele verdadeiramente queria dizer acerca do reino de Deus. E o Senhor vai dizer a partir do versículo 11, capítulo 8 de Lucas, versículo 11, o Senhor diz assim: Eis, portanto, o esclarecimento desta parábola. E o Senhor vai dizer que a semente é a palavra de Deus. Então, queridos, eu quero chamar a sua atenção porque aqui vai começar o desdobramento de toda a parábola, o Senhor explicando, e ele vai dizer que a semente, o que é a semente? O Senhor diz que a semente é a palavra de Deus. Então, o semeador saiu a semear o quê? A semente, que é a palavra de Deus. E quem é o semeador? A palavra de Deus não declara em tantos detalhes, mas o semeador, a gente já sabe, dá a ideia aqui, que é a pessoa que vai semear a palavra. Nós podemos tomar, por exemplo, num culto, nós podemos tomar, por exemplo, numa reunião de célula, ou até mesmo durante essa transmissão. Você que está ouvindo, se você receber com total confiança e em seu coração você crer, você vai gerar fruto. E gerando fruto, você vai alimentar outras pessoas. Por quê, queridos? Porque o fruto é justamente para alimentar as pessoas. Então, o Senhor diz que a semente é a palavra de Deus. Então, o semeador, o mensageiro, saiu a semear a palavra de Deus. E parte dela, aquela que caiu à beira do caminho, o Senhor vai dizer no versículo 12, que aquelas que caíram à beira do caminho, são todos aqueles que ouvem, mas o diabo logo chega e tira a palavra do seu coração. Olha só, queridos. O diabo, ele já sabe que está derrotado, mas ele é incansável. Ele é incansável. Tudo o que ele quer é tentar nos derrubar. É tentar tirar a palavra, a semente que foi lançada em nosso coração. E a palavra de Deus diz que logo o diabo. Então, o diabo ele sempre vai estar ali pronto, como diz a própria palavra, que o diabo está em derredor procurando a quem possa tragar. Então, o diabo ele vai estar ali sempre pronto, que no momento da semente for lançada em nossos corações, ele vai querer tirar.
Então, essa é a primeira parte. Então, as aves que estavam ali, que pegaram a semente da beira do caminho, traz simbolicamente sendo o diabo que está ali tentando arrancar a semente que foi lançada. Essa é a primeira parte. Então, queridos, nós precisamos ser vigilantes, atentos, porque o diabo, ele vai sempre querer ali tirar a semente que está sendo lançada aos nossos corações. O Senhor também explica ao segundo grupo que ele diz que aquela semente que caiu sobre a rocha e que germinou, mas que logo secou porque não tinha umidade, o versículo 13 diz assim: as que caíram sobre a rocha simbolizam os que recebem a palavra com alegria. Assim que a ouvem, ou recebem com alegria, assim que a ouvem. Contudo, não possui raiz. Creem por um período, mas desiste no tempo da provação. Então, quer dizer, esse grupo, né, aquele que... E é importante, eu não tinha ressaltado isso, é importante lembrar que tem o semeador, tem a semente, que é a palavra de Deus, e o solo são as pessoas, são os nossos corações. Então, a semente ela vai ser lançada na nossa vida, nos nossos corações. Então, esse que caiu sobre a rocha, eles recebem com alegria assim que a ouvem. Vamos pegar, por exemplo, no culto. Quando a gente está ali com os ouvidos atentos à palavra de Deus e a gente diz, uau, que palavra, né? E a gente recebe aquela palavra com alegria, a gente ouve e recebe com alegria. Mas a palavra de Deus, trazendo nessa figura de semente, ele diz que essas pessoas, ela não têm raiz. Por que essas pessoas não têm raiz? Porque em seu coração tem algumas pedrinhas ali que estão impedindo da raiz crescer. Tem algumas coisas no nosso coração que podem impedir que a raiz, ou seja, que aquela plantinha ela venha crescer de forma correta, né? E venha receber os nutrientes. Naquele coraçãozinho não tem os nutrientes necessários. Por quê? Por causa das pedras. Quer dizer, quantas pessoas deixam de receber ou de crescer no Senhor, produzir, gerar fruto? Por quê? Porque deixam algumas pedras no coração e essas pedras vão estar ali impedindo que aquela planta ela cresça saudável. Então o Senhor diz que esse grupo de pessoas, elas recebem com alegria, receberam ali com alegria aquela palavra, mas no momento da adversidade, no momento de provações, ela ali desiste porque não tem raiz. Queridos, eu acho que é justamente trazendo para o nosso contexto dos dias de hoje, nós passamos e ainda estamos passando por períodos de grandes provações. Agora, os períodos de provações, eles tanto podem ser num contexto geral, né, como tem acontecido nos nossos dias, mas pode ser específico para cada pessoa. Talvez a provação de um é diferente ou não é provação para outros. Mas a palavra de Deus está dizendo que aquele grupo de pessoas que receberam a palavra, elas receberam com alegria. Mas por causa das provações, por causa das adversidades, elas creram apenas por um período, elas desistiram, elas deixaram de dar crédito à palavra do Senhor. E acabaram morrendo aquelas plantas. Então aquela sementinha acabou morrendo, mas morrendo assim no sentido de produzir, só que a produção não gerou fruto. Então logo desfaleceram. O terceiro grupo, que é o versículo 14, a explicação dele,
que é aquele grupo que ele cai entre espinhos, que eu mencionei que os espinhos vai crescendo junto com a plantação. Então, esse que caiu entre espinhos, que os espinhos começaram a sufocar, né, as plantas, diz assim, versículo 14, as que caíram entre espinhos significa os que ouvem, olha só, queridos, todos ouvem, todavia, ao seguirem seu caminho, são sufocados pelas muitas ansiedades, pelas riquezas e pelos prazeres da vida, e não conseguem amadurecer. É interessante essa última palavra, não conseguem amadurecer, porque a gente percebe aqui que o ideal, queridos, é o amadurecimento. O ideal é o amadurecimento, não é ficar verde para sempre. Ou como diz a palavra, não deixar de ser criança, né? E fazer com que a palavra de Deus venha nas nossas vidas e nós sejamos pessoas maduras, nós venhamos crescer, né? Amadurecer, dar frutos. Então, aqueles que caíram entre espinhos, eles ouviram, mas eles seguiram o seu caminho. Ou seja, a palavra de Deus diz, e seguindo o seu caminho, o que é seguir o caminho? É viver a nossa vida normalmente. Nós trabalhamos, nós estudamos, enfim, fazemos diversas tarefas, seguir o caminho. Só que ele diz que seguindo o caminho, eles são sufocados. Sufocado por quê? Elas serão sufocadas pelas muitas ansiedades. E aqui a palavra de Deus não fala particularmente de uma preocupação pequena, sabe? Aquela preocupação que a gente fala assim, nossa, mas eu estou preocupado com tal assunto para resolver. Não, a Bíblia diz que são as muitas ansiedades que sufocam, ou seja, essas muitas ansiedades que as pessoas sentem, têm, são como espinhos que acabam sufocando. E ali elas deixam de produzir, elas não produzem, elas não dão resultado por causa das muitas ansiedades. Outro fator é amor às riquezas. Agora, a Bíblia é contrário ter riquezas? Claro que não, né, queridos? Muitos homens de Deus foram ricos e são ricos. Mas não é isso, mas o amor ao ter as riquezas. Então, sufocam algumas pessoas ao ponto delas não produzirem no reino de Deus. E a Bíblia vai um pouquinho mais adiante e diz que também os prazeres desta vida. Agora, a vida é prazerosa? Claro que sim, a vida é prazerosa. Mas são prazeres desta vida, as pessoas se lançam a esses prazeres ao ponto de não perceber o quanto está longe do Senhor e querem viver somente para isso, para esses prazeres, para essas coisas, e deixam de viver muitas vezes projetos de Deus que o Senhor tem para a sua vida, muitas vezes deixam de viver a santidade do Senhor em seu caminho. Então, que eles são prazeres que, embora não estou falando diretamente de um pecado, mas são situações que as pessoas te deixam levar, mesmo sendo situações boas, mas deixam se levar por essas coisas ao ponto de se distanciarem da palavra de Deus. A própria palavra do Senhor diz que todas as coisas me são lícitas, mas nem todas as coisas convém que eu faça. Todas as coisas me são lícitas, mas eu não me deixarei ser dominado por ela. Então, ao ponto desses prazeres dominarem as pessoas e elas não perceberem. E aí a palavra de Deus diz que essas pessoas, esse grupo, né, de pessoas, esses que ouviram e foram sufocados, eles não conseguem amadurecer. Eles não conseguem amadurecer. O versículo 15, queridos, vai trazer
o Senhor, a resposta que o Senhor deu a respeito daquele outro grupo que ele cai em boa terra. Versículo 15 diz assim: no entanto, as que caíram em boa terra são os que de bom coração e com sinceridade ouvem a palavra, entesouram e com perseverança frutificam. Glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus. Olha, queridos, mesmo com tudo isso que foi falado anteriormente, que todo esse grupo que ouviram, alguns receberam, mas logo se desfaleceram, não geraram fruto, não produziram, não amadureceram. Aqui está uma terra que recebeu ou seja, um bom coração, que recebeu com sinceridade a palavra do Senhor. Mas durante esse período que essa pessoa ela recebe, os resultados vão vir a partir do momento que não apenas ela recebe, mas ela procura entesourar com perseverança. O que é entesourar? É guardar, é acumular, é investir, ela vai ali se esforçar, fazer qualquer coisa para que aquela palavra ela venha entrar no coração e venha transformar a sua vida, queridos. Então, o que nós temos feito com a palavra de Deus? O que nós temos feito com aquilo que nós ouvimos? E às vezes, você pode dizer assim, Adeilton, mas não é fácil. Mas tem sido difícil. Note que o versículo que eu acabei de ler, versículo 15, a palavra do Senhor está dizendo que com perseverança frutificaram. Queridos, então não vai ser fácil. Às vezes não vai ser fácil. Eu diria que na maioria das vezes não vai ser fácil. Vão ter dias difíceis, que vai exigir de você perseverança, vai exigir de você uma conduta firme. Vai exigir de você que mesmo sem vontade, vai exigir que você se levante e procure viver com perseverança, procure ser forte. Porque esse grupo de pessoas, sim, eles entesouraram, eles produziram 30, 60, 100 vezes, mas eles fizeram isso com perseverança. E como é 30, 60 e 100 vezes, Adeilton? Vamos pensar no feijão, vamos pensar aí numa semente de feijão. Se você lançar uma semente de feijão numa terra boa, ela vai nascer um pé de feijão, claro, e naquele pé de feijão vão ter ali várias vagens. E dentro daquelas vagens, várias outras sementes. Esse é um bom exemplo. Agora, queridos, eu digo para você que o Senhor queria trazer aquelas verdades. E o Senhor disse quando ele falou da parábola, ele terminou de falar sobre a parábola, antes mesmo de explicá-la, o Senhor disse assim: aqueles que têm ouvido para ouvir, que ouça. Ouvir, receber, entender e produzir. Então, é diferente de escutar, né? Ouvir. Então, aqueles que têm ouvido para ouvir, ouça, ou seja, entenda, receba, viva. Então, queridos, nós sabemos que não é fácil, mas viva isso com perseverança. Tem dias que vão ser difíceis, de fato, mas tudo que o Senhor quer, deseja, é que nesse entendimento de receber a semente no nosso coração, é que nós nos alegremos, é que nós sejamos gratos por isso, e que nós venhamos
produzir e lançar também na vida de outras pessoas. Amém? Glória a Deus que você recebeu essa mensagem e que venha gerar fruto no nome de Jesus na sua vida. Só lembrando que aquelas primeiras sementes, elas foram lançadas à beira do caminho e logo o diabo foi para arrancá-la do coração. Então, ore, seja vigilante, porque o diabo ele está sempre pronto para arrancar essa semente. A outra semente, ela foi e caiu sobre a rocha. São pedrinhas que estão no nosso coração, que impedem que a palavra de Deus venha criar raiz e causar uma mudança na nossa vida. Então a pergunta é: nós temos avaliado as atitudes do nosso coração? Nós temos avaliado como está o nosso coração? Porque talvez tenha uma pedrinha aí dentro que possa impedir de que a semente do Senhor venha crescer, criar raiz e produzir. A outra semente, queridos, caiu entre espinhos. E os espinhos, elas sufocaram. Os prazeres desta vida sufocaram. Quantos prazeres são bons de fato, outros ruins. Mas a ideia é, queridos, quantos têm deixado de viver coisas em Deus por prazeres momentâneos neste mundo, nesta vida? Se talvez você ouviu e tem vivido dessa forma, prazeres momentâneos, que não vai levar você a produzir frutos para o Senhor, que você possa avaliar, pedir perdão ao Senhor e viver coisas grandiosas em Deus. E a outra, finalizando, é aquela que caiu em boa terra, aquela que recebeu de bom coração, aquela que creu com sinceridade, ou seja, não houve falsidade em seu coração, e que, lembrando que ela também sofreu adversidades, mas ela insistiu com perseverança e frutificou. Amém, queridos? Glória a Deus. Eu quero encerrar essa mensagem, quero fazer uma oração, que essa mensagem venha produzir frutos na sua vida e que você possa, em nome de Jesus, ali alimentar também outras vidas. Amém? Glória a Deus. Pai, muito obrigado. Eu te dou graça pela tua palavra. Obrigado, Espírito Santo, pelas tuas verdades, pois o Senhor sonda, conhece os nossos corações. Senhor, que nós possamos também avaliar como têm sido as nossas atitudes, como nós estamos recebendo a tua semente, a tua palavra, ó Deus, porque o desejo do Senhor é que essa semente caia em boa terra e venha produzir grande colheita, ó Pai, no nome de Jesus. Obrigado, Senhor, que tudo foi para a tua honra, para a glória do teu nome. Deus, que a cada dia nós possamos caminhar recebendo a tua semente e seguindo com sinceridade de coração, perseverando pela tua graça e pela tua misericórdia. Pai, muito obrigado. Eu abençoo cada um dos ouvintes, cada família, ó Pai, no nome de Jesus, e que eles possam ali gerar frutos e alimentar no teu reino de Deus outras vidas. Muito obrigado. Em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus, queridos. Muito obrigado. Fiquem firmes nas pegadas de Jesus e até o nosso próximo encontro.